Boa tarde. Vamos começar a nossa live 2, no entanto, falando sobre a fase 3, né, da disciplina Gestão e Sistema de Informação. Aqueles avisos iniciais, né, que as atividades avaliativas do primeiro e do segundo bimestre vão ficar abertas até dia 20/6, e vocês vão poder fazer a avaliação global online entre o dia 19 e 23/6. Se tiver alguma alteração, a gente informa vocês aqui dessa data, né, dessas alterações. E a nossa live 3, falando sobre a última fase, vai acontecer na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, 16 horas, tá bem? Vamos falar então de gerenciamento de documentos, né? O tema gerenciar é bem aplicado dentro das organizações. Todas as rotinas têm que ser gerenciadas para que o objetivo da empresa seja alcançado. Para isso também é necessário gerenciar os documentos gerados por essas rotinas, né? Sejam físicas ou eletrônicas. Então, o gerenciamento se dá por meio de armazenamento e organização de dados e documentos. Imagine uma organização hoje que não tem nenhum tipo de sistema de gerenciamento de documentos, né? Nós estaríamos falando de uma empresa com um caos total, né? Por isso é tão importante que as empresas tenham um sistema de gerenciamento de documento formal, que garanta seus processos, né? Algumas características para isso, né? Seria armazenagem, né? Processos, metadados gerenciados, acessos controlados e seguros e utilização de banco de dados, né? Tem cinco características aí para prevenir esse tipo de problema, né? Por que esse gerenciamento é necessário, né? Antigamente, um funcionário gastava em média de 30% a 40% do seu tempo procurando informações imprescindíveis. Hoje as informações são tantas que você não pode mais perder tempo procurando, ela tem que estar imediatamente acessível, né? Atualmente, as empresas devem conhecer a forma pela qual os dados são gerados, armazenados e processados, ou seja, gerenciados. Os investimentos em tecnologia são justificados se os dados tiverem qualidade, e essa qualidade significa precisão e não apresentar ambiguidade e possibilidade de interpretações diversas. Então, sistemas de arquivos é a parte mais visível de um sistema operacional, pois a interação do usuário normalmente utiliza uma função para seu dia a dia. E mudam os dispositivos de armazenamento, porém o modo operante é bem semelhante entre todos os usuários. Os arquivos a serem armazenados são constituídos de informações logicamente relacionadas, podendo representar dados ou até mesmo programas. Eles podem ter exceções, formatos ou nomes diferentes, variando de acordo com os sistemas operacionais. Como existem diferentes sistemas operacionais, eles têm também diferentes sistemas de arquivos. À medida que aumentam as capacidades dos discos e aumentam o volume de arquivos e acessos, essa tarefa torna-se mais complicada, exigindo o uso de sistemas de arquivos cada vez mais complexos e robustos. Aqui você está vendo um sistema de acesso para organizações, né? Então tem o sequencial, acesso direto, mas acesso sequencial, indexado, né, por chave. Bom, a dica que eu dou é o seguinte, ó, quando você encontra esses quadros, tabelas, memoriza, entende ela e veja o provável tipo de pergunta, né? Então aqui, ó, métodos de acesso a sistemas organizados, são 4. E ele vai talvez comentar um aqui, ó, permite a possibilidade de acessar diretamente um registro qualquer de um arquivo. Então, qual que é o acesso direto? Então, memorize que pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Não é decorar, mas memorizar, para entender, né? Essa organização pode ser feita em diretórios, né? Os diretórios podem se apresentar em um nível único de organização simples, em que existe apenas um único diretório contendo todos os arquivos do disco. Há também os chamados Master File Directories,
MFD, que apresenta um nível adicional para controlar os diretórios individuais criados pelos usuários. Uma terceira forma de diretório chama-se diretórios em árvore. Nele há uma raiz, o diretório MFD, os galhos, diretórios UFD e os arquivos propriamente ditos. As folhas, permitindo assim uma infinidade de combinações de organizações. Essas alocações são apresentadas em 3 grupos, tá? Alocação contínua, encadeada e indexada, né? Então, mais um quadrinho aqui para memorizar, ó. Quais são os 3 grupos de alocações para organizações, tal. Então, memoriza para poder responder adequadamente, né? Esses sistemas de gerenciamento devem ter proteções de acesso. Sem proteção, né, todo mundo pode ter acesso, então tem que proteger. Entre as formas de proteção, destacam-se três formas de proteção: sistemas, senhas de acesso, grupos de usuários e lista de controle de acesso. Então, mais uma questãozinha aqui que pode cair em prova, né? Quais são os três formas de proteção, né? Senha de acesso, grupo de usuários e lista de controles de acesso. Bom, noções básicas de rede. As redes transmitem sinais entre o emissor, né, a fonte, e o receptor, o destino, conforme mostrado na figura logo abaixo. Já vou mostrar. Figura. Então, o emissor e o receptor. Os sinais carregam a voz e os dados a serem transmitidos. Sinais de comutação no caminho entre o emissor e o receptor. As redes precisam estar conectadas a outras redes, incluindo a internet, né? Existem 2 tipos de comutação: comutação de circuitos e de pacotes. Então, de circuitos, uma vez que a conexão entre a fonte e o destino esteja estabelecida, o caminho do sinal entre esses dois não é dedicado e exclusivo. E o de pacote, o caminho do sinal é digital e não é dedicado nem exclusivo. Tá? Aí temos aqui terminologia de rede. São 10 terminologias de rede, né? Para compreender as redes e os fatores que determinam sua funcionalidade, é preciso familiarizar-se com os seguintes termos básicos sobre redes. Então, a largura de banda, protocolo, TCP/IP, banda larga, velocidade de download, velocidade de upload, banda larga de linha fixa, banda larga móvel, 3G e o 4G, né? Abreviação termo de 4ª geração. Vamos lá. A tecnologia 4G representa o último estágio de evolução da tecnologia de dados sem fio. A rede 4G tem uma velocidade média de 3 Mbps ou mais, tá? Muito bem. Sistemas de segurança. Os sistemas de segurança evoluíram juntamente à produção de informações pelo homem. Do ponto de vista histórico, podemos verificar a existência de relatos de informação e forma como proteger essas informações, que foram passadas de geração em geração. Perceba que, com o passar do tempo, as mudanças ficam cada vez mais curtas, e a necessidade de armazenar e proteger a informação também acompanha essa evolução. Note ainda que esse fluxo de informações deve ser protegido. Se ele for interrompido ou capturado, pode gerar grandes impactos para pessoas, empresas e até mesmo povos. Na vertente militar, ao longo dos anos, existem inúmeros exemplos de que as informações não têm a segurança necessária e podem ser capturadas por adversários e mudar os rumos de batalhas ou guerras. Para as empresas, atualmente, é necessário que as proporções sobre escolhas de sistemas de segurança de informações estejam mantidas no planejamento estratégico, para que assim fiquem adequadas aos objetivos da empresa. Gente, até a NASA, né, e o Pentágono já foram invadidos, então veja o quanto isso é importante, né? Mais um quadrinho aqui, ó, com o ciclo PDCA, né? Então, não vou ficar falando do ciclo PDCA, que é algo que todo mundo conhece aí, né? Como fazer um esquema de proteção usando o ciclo PDCA. Conhecendo a segurança da informação, né?
A segurança da informação tem como meta a proteção da informação, seja ela impressa ou eletrônica, bem como os meios de armazenamento e utilização. Por exemplo, os usuários que acessam esses equipamentos, né? Nós mesmos. Devem ser tomadas medidas para minimizar o comprometimento do vazamento das informações, por exemplo, os acessos indevidos e a eliminação de informação de bancos de dados. Tratando as informações como ativos, as empresas irão preservar as informações para isso. Utilizarão o princípio por integridade, confidencialidade e disponibilidade, como você pode observar aqui, né, os 3 pilares aqui, né, da segurança da informação: integridade, confidencialidade e disponibilidade. Então, ele vai falar um pouquinho desse pilar, né? Será garantido o princípio de que a informação não foi alterada de forma não autorizada e ficando, portanto, íntegra, né? Tá bem? Então, tá falando um pouquinho de cada uma delas aqui, ó. Tá? E, em seguida, ele aponta aqui, ó, mecanismos de segurança são medidas que visam controlar o acesso às informações de forma física e lógica. Tá? E alguns exemplos de mecanismos de segurança. Ele mostra 4. Ó. Criptografia, assinatura digital, certificação e a honeypot. Tá? Então, mais uma coisinha aqui que vocês podem... Quais são os 4 mecanismos de segurança? Pode ser que ele pergunte lá para você da assinatura digital. Como a assinatura digital é garantida, a integridade, ele vai fazer alguma referência, né? Aqui ele está citando aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Trata-se de um software que age como um antivírus em tempo real qualquer, o honeypot. Então, veja essa sequência, leiam, memorizem. É esse tipo de coisa que gosta de cair em prova, né, gente? Crimes em informática. Os crimes em informática estão crescendo muito, tanto pelo desconhecimento como pelo aumento de usuários na rede. No quadro 2, está aqui embaixo, ó, você verá as modalidades desse crime, citadas em lei, ó, e lei já para a internet, tá? Estabelece que a violação de direitos autorais de programas de computador é crime, punível com pena de detenção de 6 meses a 4 anos e multa, além de ser possível, de ação civil indenizatória. Então, ó, crimes de falsificação, né, de pirataria, revenda de hardware, pirataria individual, pirataria corporativa, pirataria de cliente, pirataria online. Então, vejam mais uma tabelinha aqui para poder memorizar e entender cada uma delas, tá bom? Para as empresas, cabe ao empresário responder por qualquer irregularidade que ocorra dentro da sua organização, mesmo que ele não tenha incentivado a instalação de algum software. É responsável pelo monitoramento de suas estações de trabalho e de praticar ações preventivas e orientações a respeito do tema. Muito importante tomar cuidado, às vezes um colaborador vai instalar algum programa no computador da empresa e o presidente ou o responsável, né, pelos funcionários é que vai responder juridicamente toda esse software pirata que está dentro da organização. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Lembre-se que qualquer pessoa envolvida em uma prática ilícita, né, pirataria, está sujeita a punições que variam de 6 meses a 2 anos de detenção, além do pagamento de indenização. Insegurança na internet. A rede de computadores veio para auxiliar a disseminação da informação e o acesso mais democrático delas pelas pessoas e empresas, que antes não podiam ter acesso. Assim, além dos benefícios, vieram também os malefícios da modernidade. Né? Todos estão expostos a um inconveniente, portanto, o melhor é prevenir na TI. O nome do criminoso é conhecido como hacker, que são usuários que focam suas ações em praticar atos contra pessoas ou empresas, com objetivos próprios e a seu favor, sejam por poder ou financeiros, né,
São muito os motivos que levam esses criminosos a agir, e entre eles, né, espionagem, proveito próprio, vingança, status, poder, necessidade de aceitação, aventura e maldade mesmo, né? Então, quais os motivos que levam os hackers a agirem, né? Então, espionagem, não, são 6, né? Proveito próprio, vingança, status, aventura e maldade. E aí tem um quadro, principais temas de crimes que ocorrem na rede, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Entre eles, vulnerabilidade, vírus, golpes, pá. Então, mais uma tabelinha para vocês memorizarem e entenderem para, talvez, uma questão de prova, né? Baseados nessas informações, cada vez mais as pessoas e as empresas têm que criar hábitos para melhorarem o aspecto de segurança, criando padrões de proteções aos seus dados e visando a segurança de informações para garantir a integralidade, a confidencialidade e a autenticidade e a disponibilidade das informações que irão gerar conhecimento. Olha o que tem aqui, ó, integridade, confiabilidade e disponibilidade. Aspectos éticos. A ética trata dos comportamentos habituais da sociedade e de como são atribuídos os conceitos de bem e mal a esses comportamentos. O mau uso do acesso a um sistema é uma das ameaças mais difíceis de se identificar. Por exemplo, um funcionário de uma empresa pode estar autorizado a acessar o sistema e, ainda assim, ser uma grande ameaça à segurança da informação. A ética no tratamento de dados, e informações se divide em 8 temas principais. Vamos lá. Quais são esses 8? Privacidade, acuidade, né, precisão, propriedade, acesso, conhecimento, consentimento, controle, notificação. Bem? Então, mais uma ali para vocês observarem. São 8 dessa vez. E, para terminar, com relação aos deveres dos profissionais de informática, veja o que prevê o Código de Ética do Profissional de Informática estabelecido pela Sociedade Brasileira de Computação em 15 de julho de 2013. Né? Então, artigo 1, contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Artigo 2, 3, tal. E isso você tem aí no livro, né? Então, dificilmente é algo que cai em prova, né? Porque se trata de deveres da ética, do Código de Ética Profissional, mas às vezes é muito bom dar uma memorizada nisso também, porque vai que pergunta algo relacionado a isso, né? Tá bem? Então, fica a dica aí para vocês, para estudos. E, sendo assim, desejo um bom estudo a todos e até a sexta-feira que vem, né, às 16 horas, para a nossa última live, tá bom?